Glória a Deus. Recebendo os irmãos com o hino 291 da nossa harpa cristã, que se refere à mensagem da cruz para nossas almas, para as nossas vidas, né? E não tão sem fundamento, visto que a lição de hoje está tratando exatamente de a pregação, a mensagem central do nosso querido, amado irmão Paulo, que era Jesus Cristo e esse crucificado. É a lição de hoje, a lição de número 5, em 31 de outubro, o último dia do mês de outubro. Esta é a mensagem do amado irmão Paulo. Era pregar a Cristo e este crucificado. E é interessante como isso faz sentido, mesmo ainda nos dias de hoje. Mesmo havendo passado 2000 anos de que essa mensagem central, digamos assim, do nosso querido amado Paulo, ele ainda é atual, essa mensagem. Porque somente a mensagem da cruz, ela pode efetivamente nos trazer o perdão dos nossos pecados. Essa é a razão pela qual essa mensagem ainda é bastante atualizada. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós pregamos a Cristo e este crucificado. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, também ele diz lá em 2 Coríntios. Então, queridos, Paulo, o cerne da mensagem de Paulo, nós poderíamos até fazer uma alusão e dizer assim: ora, para aquela época, a mensagem bem que era absolutamente devida para aquela época, mas não para a época atual. Interessante é que o apóstolo Paulo pregava o mesmo tipo de mensagem, tanto para judeus como para gentios. Para judeus, ele mostrava a humanidade, a divindade e a messianidade de Jesus Cristo. Ele mostrava claramente que Jesus nasceu vindo de mulher, mostrava claramente que Jesus era o Filho de Deus e mostrava claramente para os judeus a messianidade de Jesus. O que eles estavam esperando estava efetivamente na pessoa de Jesus Cristo. O cerne da mensagem de Paulo para os judeus é esta. A gente verifica no livro de Atos dos Apóstolos, e podemos fazer essa análise, que quando ele ministra para os judeus, o cerne da mensagem dele é um. Quando ele ministra para os gentios, o cerne da mensagem dos gentios é outro. No entanto, ambos, digamos assim, os cernes se encontram em Cristo crucificado. Porque Paulo sabia e nos transmite isso, que somente a ministração e a pregação real da cruz de Cristo é que pode trazer o homem ao arrependimento. Nós vamos chegar lá. Mas por enquanto vamos analisar sobre o aspecto da humanidade de Jesus Cristo. O mesmo apóstolo, ele diz em Gálatas capítulo 4 e o versículo 4 que mas tendo chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tendo chegado à plenitude dos tempos, Deus o envia. Então, queridos, aí está muito claramente, é apenas um versículo apenas, né? Da humanidade de Jesus Cristo. Em outras ocasiões, ele diz que o dom da graça que é dado por um só homem, né? Em Romanos, ele diz que por um homem entrou o pecado, por um homem entrou o pecado, nós aludimos diretamente à pessoa de Adão. Mas quando diz que por um outro homem entrou a graça, por um homem só, nós sabemos que se trata de Jesus. Então, de uma maneira generalizada, até porque vamos entrar em mais detalhes, está aí a humanidade de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo procura provar a divindade de Jesus. Isso tanto para judeus como para gentios. Porque se Jesus efetivamente não fora Deus,
fora apenas um homem como outro qualquer, um Jesus histórico, que passou pela história da humanidade, nós diríamos que ele era apenas um homem como outro qualquer, um profeta como outro qualquer, e não exatamente o Filho de Deus, como nos declara Pedro no capítulo 16 do livro de São Mateus, ali quando eles passavam por Cesareia. No entanto, lendo aqui o trecho, o nosso amado diz assim: nele, em Cristo Jesus, vemos o Deus que se fez homem, sem deixar de ser Deus. O homem que reconheceu a glória divina, sem deixar de ser humano. Então, amados, esse é a pessoa de Jesus Cristo. Deus que foi homem e o homem que era Deus. Ele, além de operar sinais, ele evidencia a sua própria divindade ao ressuscitar. Ele evidencia a sua própria divindade ao ressuscitar. Alguém ressuscita alguém, mas Cristo Jesus assim se ressuscitou, ou antes, Deus o ressuscitou, ou antes, o Espírito Santo ressuscitou, ou antes. A Trindade era participante da ressuscitação daquele corpo humano em Cristo Jesus. E também o apóstolo Paulo, especialmente para os judeus, também para nós gentios, mas especialmente para os judeus, ele explicava a messianidade de Jesus Cristo. Era necessário explicar que Jesus era o Messias esperado pelos judeus. Os judeus esperavam uma mudança profundamente radical no estado em que eles estavam vivenciando aquela época, um estado de escravidão romana. E por muitos anos, por mais de 400 anos, eles viveram sob estados de escravidão, sob os Seleucidas e etc, etc. Não convém agora falar dessa história dos judeus, mas apenas comentar que todo o tempo eles viveram esperando o Messias. E quando o Messias efetivamente veio, para eles houve um problema aí, seríssimo, Porque para eles o Messias seria um rei armado, guerreiro, que viria inclusive libertá-los da escravidão romana, ou dentre outras escravidões que eles estavam vivendo, ou vivenciando, ou já haviam vivido pelos reinos humanos. Então o Messias para ele era aquela imagem, entre aspas, de Davi, guerreiro, corajoso, sangrento, que vinha através das armas libertar o seu povo. No entanto, quando Jesus surge, e aí vem escrito: e aí está o teu rei assentado numa jumenta, filho de uma jumenta, assentado num jumentinho, filho de uma jumenta, etc. E todos aclamam bem-vindo ao filho de Davi. Ali já era a indicação de que era rei. Ninguém esperava exatamente isso. Não, esse aí não é o Messias. O Messias não é isso. Mas é isso que o apóstolo Paulo, ele consegue, ele mostra, ele tenta buscar, tenta mostrar esse Jesus messiânico para os judeus. Para que através disso os judeus pudessem entender que tudo o que estava escrito no Antigo Testamento apontava para aquela pessoa, para aquele homem singular chamado Jesus Cristo. A mensagem de Paulo para os gentios, ele, tanto para os gentios, aliás, como para os judeus, ele centrava os dois em Cristo Jesus crucificado. Que ele dizia que era escândalo para os judeus e para os gregos não tinha razão nem noção nenhuma, porque os judeus buscavam sinais, buscavam prodígios da pessoa. Quanto mais sinais, quanto mais prodígios aquela pessoa fizesse, mas ele era enaltecido por Deus, ele era acima de todos os homens, se vestia e andava e falava de maneira sobrenatural e etc. Então eles queriam sinais e prodígios, os judeus. Já os gregos, eles buscavam sabedoria, um aspecto filosófico da época.
Afinal de contas, a Grécia era rei do mundo, da filosofia, coisas novas. E Paulo diz que o que ele prega, que o que ele fala, para os judeus é um escândalo. E para os gregos não tem noção nenhuma de sabedoria nisso, porque como era possível que o suplício romano imposto sobre um homem pudesse trazer nisto sabedoria? Isso para os gregos, impossível. Para os judeus, que um homem que morresse crucificado, que pela lei judaica era maldito, trouxesse nisso alguma messianidade, alguma divindade. E Paulo, através do Cristo crucificado, Paulo procura então a dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25, que ele procura dizer que Deus pegou a sabedoria dos sábios e os confundiu com Cristo na cruz. E pegou o entendimento, o conhecimento dos sinais e prodígios dos judeus e os confundiu com Cristo crucificado. Então o Cristo crucificado não tinha nenhum significado, nem para judeus, nem para gentios. Mas nós vamos ver ainda daqui a pouco, qual é a grande mensagem que existe por trás do Cristo crucificado e muito pouco explorado pelos pregadores de hoje. Porque não há possibilidade de eu me converter ou de alguém se converter sem que aquela pessoa não tenha consciência dos seus pecados. A conscientização do pecado sou eu que dou. O convencimento do pecado, quem dá é o Espírito Santo. A pessoa vai ter ciência de que é um pecador, mas pode continuar pecando. Mas quando ele tem a ciência de que é um pecador, e o Espírito Santo conduz isto a uma outra plenitude, a plenitude do plena, não só a convicção como convencimento, aí é diferente. Aí traz o homem a conversão. Mas como trazer o homem à conversão se ele não tem nem consciência de que é pecador? Eu me lembro desse momento daquilo que o Senhor disse para Jonas, que aqueles homens em Nínive não tinham a ciência, o conhecimento, o discernimento da mão direita e da mão esquerda. No entanto, era o pessoal mais malvado daquela época. E eles, para Deus, não tinham essa ciência. Então, meus queridos, e um outro detalhe aqui, bastante sério, é que quando eu ministro sobre prosperidade e que as pessoas se encantam com aquela prédica sobre prosperidade e que as pessoas deixam-se levar emocionalmente por aquela homilia de prosperidade, alguém diz no seu coração: rapaz, esse negócio é bom, eu quero. E dezenas, centenas de pessoas aceitam Jesus em função da prosperidade, em função daquilo que aquele pregador disse que era, em função daquilo que o pregador promete. Mas quando vem para a realidade do Evangelho, não era isso exatamente que eles queriam. Tanto é, amados, tanto é, permitam-me a ousadia nesta manhã, tanto é que os pregadores que falam sobre prosperidade, via de regra, vão buscar os seus amparos no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento não existe muito amparo para isso, não. Mas no Antigo Testamento tem amparo para os 300 de Gideão, tem amparo para os 7 mergulhos no Rio Jordão, tem amparo para muitas coisas desse tipo aí, né? Mas quando se trata efetivamente do Evangelho, o amparo que eu, você ou nós temos que ter
A visão que nós temos que ter é do Cristo crucificado. Porque o homem, quando passa efetivamente pela mensagem da cruz, quando ele passa pela cruz de Cristo, ele experimenta um novo nascimento. Aí tudo na sua vida se transforma. Tudo na sua vida modifica. Mas quando eu busco a prosperidade, quando eu busco, quero fazer essa ressalva, não que quem não passe pela cruz de Cristo não seja próspero, não se trata disso, pelo contrário. Mas é uma prosperidade natural, é uma bênção natural. Essas bênçãos seguirão aqueles que crerem. Eu creio em Cristo Jesus, que é o amém. Mas quando eu creio em Cristo Jesus, eu creio no seu sacrifício. Eu creio na expiação, na substituição. Eu creio que eu é quem deveria estar ali. E que a morte dele foi substituta. Essa é a mensagem da cruz. Ele morreu no meu lugar. E quando eu creio nele, eu creio nisto. Então eu me humilho nos pés dele, eu busco a ele e vejo que a minha vida passa a ter realmente uma prosperidade. Deixa eu dizer uma coisa. Há 30 anos atrás, eu jamais poderia imaginar que seria o homem que sou hoje. Quando aceitei Jesus, aliás, há 40 anos atrás. Eu jamais poderia imaginar. Nesses 40 anos, muitas coisas aconteceram, mas a visão da cruz, a visão da mensagem da cruz tem me sustentado, a mim e a minha casa. E tem sustentado a nossa ADEB, que é a Assembleia de Deus do Estado da Bahia e outros. Tem sustentado o nosso ministério. É a mensagem da cruz. É saber que nele nós estamos crucificados. E que já não vivo eu, mas ele vive em mim. Mas ele não vive em mim para eu ser rico, porque ele não foi rico aqui na terra. Ele deixou tudo para trás, para nascer num coxo de cavalo, para viver pobre, para dormir em casa alheia, ou nos campos, ou nos montes, para absolutamente servir, embora ele se vestisse muito bem, diga-se de passagem. Mas quero crer que até a roupa que ele tinha foi doada, foi dada, alguém deu aquela roupa a ele. Então, meus queridos, não existe nenhuma razão, nenhum motivo para que eu lhes traga nesta manhã outra coisa, senão a mensagem da cruz. Os descendentes de Abraão, eles tinham por certo que o Messias viria com toda a força e importância real para libertá-los do jugo romano e também de outros jugos. Ora, nunca jamais poderiam imaginar ou pensar que seria apenas aquilo que o capítulo 53 do livro de Isaías, quando diz assim: nenhuma coisa havia sobre ele que fosse atrativa, nada nele nos chamava atenção, nada nele nos prendia, nada nele nos atraía. Agora, quando a gente entra para a sabedoria dos gregos, aí é absolutamente inverossímil, incompreensível, absolutamente incompreensível que um homem na cruz significasse sabedoria. Paulo, ele diz aos coríntios que quando ele foi ter com os coríntios, não foi com sabedorias persuasivas de palavras humanas, não foi com filosofias humanas, para que a fé deles não se prendessem em palavras humanas. Isso que estão fazendo hoje, isso que ministram hoje, isso que pregam hoje, que falam hoje, que levam dezenas e centenas de pessoas a aceitarem a Jesus, que nada mais é do que simplesmente apresentar palavras persuasivas de sabedoria humana, sacando da Bíblia aquilo que pode interessar
ao homem. Mas o que interessa a Deus é a conversão do homem. O que interessa a Deus é aquilo que ele fez, que é a mensagem da cruz. O que interessa a Deus é a cruz de Cristo, é que eu e você, nós passemos pela cruz de Cristo, para que experimentemos o novo nascimento. Existe a mensagem real por trás da cruz de Cristo. Ela é esquecida, ela não é mais lembrada, ela não traz mais interesses, ela não traz mais virtudes. A mensagem que está na cruz de Cristo, muitos pregadores se desviaram, porque ela é impactante, ela confronta o homem com o seu pecado, ela confronta o homem com os seus erros. Podemos até dizer que ela confronta o homem com a sua própria consciência. Mas isso é necessário. Eu vou lhe dar, nessa manhã, 10 razões porque nós não devemos nos apartar da ministração da cruz de Cristo. Aquilo que Paulo nos ensinou há 2000 anos atrás ainda é verdadeiro. Primeiro, na cruz de Cristo existe expiação. O que é expiação? No Antigo Testamento, o aspecto da expiação era uma cobertura do pecado. Mas no Novo Testamento, a expiação em Cristo Jesus, que foi o sacrifício perfeito, que é o sacrifício perfeito, ele não apenas perdoa pobre, mas ele apaga os nossos pecados. Apaga, não cobre, apaga. Não apenas perdoa, mas apaga. E o homem tem que ter a consciência de que dos seus erros nada pode mais vir à tona, porque ele agora é uma nova criatura, mas ele só é uma nova criatura passando pela expiação da cruz. O segundo motivo é que na cruz existe uma propiciação, ou seja, alguém morreu em meu lugar. E este alguém que morreu no meu lugar não devia, era puro, era inocente, e isso satisfaz a ira de Deus. Então Deus me livra da ira dele, porque em Cristo Jesus houve a propiciação. Eu nele estou livre da ira, porque ele morreu no meu lugar. O terceiro motivo que eu lhe dou é a redenção, a compra. Jesus me resgata. Eu estava num lamaçal, morrendo afogado. Eu estava no lamaçal, me afundando. Ele me resgata do pecado. Ele me resgata do domínio do diabo. Ele paga o preço que eu não tinha condições de pagar. Na cruz nós temos a redenção. Porque o homem pode ter consciência dos seus pecados e ele dizer, mas como eu posso me livrar disso? O Espírito Santo, quando o convence pela mensagem da cruz, mostra a ele a redenção. Eu vou lhe mostrar o quarto item da mensagem da cruz, que é esquecida pelos pregadores atuais. O quarto item da mensagem da cruz é a reconciliação. O nosso querido irmão Paulo, ele diz, tendes agora paz com Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz, ela remove a barreira que existia entre mim e Deus. A cruz desfaz essa inimizade. Ela restaura a minha comunhão, que é o aspecto, o cerne, o sentido, o espírito da religião
que diz religare, voltar a ligar, voltar à comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus através de Cristo. Então, isso aí é um outro detalhe muito importante, porque eu nunca devo esquecer. Quando eu me refiro a Deus, me refiro a Deus, me refiro a Deus, me refiro a Deus, parece que eu estou lidando com o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento diz no livro de Hebreus que todas as coisas foram entregues a Jesus Cristo. E ele encerra o Novo Testamento, encerra o livro, os evangelhos, dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra. A ele, pois, a honra, a glória e o louvor. A ele, a pessoa de Jesus. Pessoa de Jesus. Não estou dizendo que você deve esquecer a pessoa de Deus, mas Deus está em Cristo Jesus. E ele é o intermediador. Por ele e nele eu tenho acesso a Deus. A reconciliação, a minha paz, eu devo ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sexta coisa que eu tenho, não a sexta, eu acho que é a sétima, né? Já me esqueci, acho que é a sexta. A sexta coisa que eu tenho na cruz é a justificação. A justificação é interessante, porque o livro de Hebreus nos diz que ele nos livra da consciência pesada do pecado. A justificação é interessante, porque um juiz pode justificar alguém. Um advogado vem e justifica uma pessoa, a pessoa é considerada inocente. Mas quando ela comete um novo erro, aquilo volta à tona e ele não é mais considerado réu primário, porque ele tem uma carga lá atrás que é imputada sobre ele. No entanto, a justificação da cruz, ela cancela a sentença do pecado. Ela anula a sentença do pecado sobre a vida daqueles que entendem a mensagem da cruz, daí a minha e a sua responsabilidade de quando nós ministrarmos a mensagem da cruz. Porque só assim, verdadeiramente, nós somos ganhadores de almas. No mais, nós somos cooker espiritual, ou cook espiritual, no mais. Mas para sermos ganhadores de almas efetivamente, nós ministramos a cruz. E essa justificação, ela é comparada a um quadro, a uma louça, que se escreveu nela muitas coisas. Aí João diz, 1 João, se não me falha, capítulo 1, versículo 8, ele diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes. Observe que ele recomenda não pecar. Existe uma possibilidade de você não estar por aí pecando. E ele recomenda que, mas se acontecer alguma coisa nesse sentido, lembre-se que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então peça perdão e você não é considerado mais um réu reincidente. Você volta a ser primário, porque a justificação, ela cancela, ela remove, ela anula a sentença do pecado. Aquilo que estava imputado para o pecador, eu e você, não existe mais, por conta da justificação. A sétima coisa é a imputação, que a pessoa volta a dizer, todo mundo se esquece da mensagem da cruz, porque não vê nela mais a importância do que existe por trás dela. Mas a imputação da cruz, ela existe, ou seja, é uma transferência. Eu transfiro o meu pecado para aquele homem que está na cruz.
cumprindo-se literalmente o que está escrito em Isaías capítulo 53. Ele levou sobre si o meu pecado, minhas dores, minhas enfermidades. O castigo que me trazia a paz estava sobre ele. Foi imputado sobre ele. Então, essa dupla imputação da transferência e do recebimento dele, nele, sobre ele. Quando o pecador entende, pela mensagem da cruz, que ele, pecador, ele pode ser livre do pecado cometido, não apenas livre, mas que o pecado cometido por ele foi pago, não está de graça. Então, existem motivos para se aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida, e não buscando o baú de promessa que os outros pregam por aí, ministra por aí, baú de promessa. Baú de promessa. Até se esquece, né, que existe o tempo de chorar, tempo de rir, mas que existe noite escura, existe alvorada, existe o tempo de plantar, tempo de semear, tempo de regar, mas que também existe tempo de colher. Mas a gente só fala do tempo de colher, tempo de rir, prosperidade, que é melhor, é mais bonito, traz fama, traz simpatia. A mensagem da cruz, ela é impactante. Ela é impactante. E para o mundo, para levar a mensagem da cruz, subir num púlpito de igreja, para levar a mensagem da cruz, é provável que você não seja bem-vindo. Porque a tendência de hoje não é mais esta. A tendência de hoje é fazer as pessoas aceitar Jesus como seu Salvador pelas boas promessas que eu e você, ou qualquer um outro, podem ministrar no púlpito. Sem que o homem ou a mulher ou o ser humano tenha a consciência plena dos seus pecados. E de todos esses 10 benefícios que nos traz a cruz, dos quais eu já citei 7. Vou lhe citar o 8º. Adoção. Quando o homem passa pela cruz, ele agora faz parte de uma nova família. Ele não tem ideia disso. De uma nova família, de um novo nome, de uma nova herança, de um novo nascimento. Passa a ser chamado pelo poder de Deus, Filho de Deus. O aspecto da adoção, ela é extremamente importante, porque o pecador, ele se sente na igreja como um peixe fora d'água. O novo convertido, como eu, como você, que já passamos por isso, eu passei por isso, se sente um peixe fora d'água. Sou crente, e agora? Não tem noção de que já foi adotado. E muitos crentes não tem noção de chegar e dizer a ele que agora ele está incluso em uma nova família. A família de Deus. E mostrar claramente isso pela Bíblia, pela palavra. Não tem essa noção. Vou lhe mostrar a nona, ou nono benefício da cruz de Cristo, da mensagem da cruz, é a santificação. Ou, perdão, é a regeneração. A regeneração, meus queridos, meus amados irmãos, é um aspecto interior, não é exterior. É diferente da conversão. A conversão eu faço. Deus não faz converter ninguém. Deus diz: se este povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos, então a conversão é minha. O arrependimento é meu. Nunca ore para Deus converter ninguém. Essa oração não é bíblica. Você ora para que Deus envie, mande, ou circunstâncias, ou pessoas,
com a mensagem do Evangelho, criando circunstâncias na vida daquele que você tem interesse e ora por ele, para que ele se converta. Mas não ore para Deus converter ninguém. As circunstâncias são criadas pelo Senhor e nós nos convertemos. A regeneração não é um ato meu. A regeneração é um ato de Deus. É o novo nascimento. Que eu digo uma coisa. Eu não sei como fica a consciência dessas pessoas que ministram benesses. Eu não sei como fica a consciência delas. Talvez durmam até bem, amém por isso. Mas eu volto a dizer. Como entrarei no reino de Deus se não entrar pela porta que é o novo nascimento? Muitos pregadores escancaram a porta, dizendo que Jesus é a porta, sem que efetivamente ponham nenhuma condição. Amém? Venha como está. Amém? No entanto, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Escancara-se a porta que é Cristo, e entra-se da maneira que quer e permanece da maneira que quer. Eu não tenho interesse da transformação da vida de ninguém. A regeneração é isto. A regeneração é uma transformação para uma nova vida. E é muito interessante o que eu vou dizer a você nesta manhã concernente à regeneração. Muito interessante. E atente e preste atenção. Atente e preste atenção. A roupa serve para vestir. Todo mundo sabe disso? A roupa serve para fazer com que as pessoas cubram sua nudez. Todo mundo sabe disso. Mas, independente da roupa que vestia, quando existe nessa pessoa a regeneração, não veste mais do mesmo jeito, não fala mais do mesmo jeito, não vê mais do mesmo jeito, não pensa mais do mesmo jeito. O que aconteceu na vida daquela pessoa? O novo nascimento, a regeneração trazida por Deus, que muda interiormente, transforma a vida interiormente. A mocinha que gostava de andar com a minissaia mostrando as pernas, quando efetivamente se converte pelo processo de regeneração dado por Deus, e aí só pode vir pela mensagem da cruz, ela passa a ter vergonha de mostrar as perninhas dela. O boy que praticava academia para ficar musculoso, para mostrar para as irmãs, para os outros do mundo, que é o cara, quando ele se converte, ele passa a ter vergonha disso. Literalmente passa a ter vergonha e está mostrando o seu corpo. Passa a ter vergonha de determinados ambientes. Passa a ter vergonha de determinadas palavras. O que é isso? Regeneração, que só vem através da mensagem, que só vem através da mensagem da cruz. E fora disso, muitas pessoas podem aceitar Jesus pela mensagem da prosperidade. Você pode até dizer, eu ganho 100 pessoas por cada domingo, você só ganha uma. Verdade. As 100 pessoas que alguém está ganhando a cada domingo, eu, literalmente, pastor Tusnaldo Pinheiro, tenho dúvidas da salvação delas. Porque elas estão indo atrás de um baú de promessa. Mas uma pessoa que aceita Jesus com lágrimas, porque reconhece os seus pecados, eu creio que existe festa no céu,
porque foi para isso que Jesus morreu. Não foi para eu ser rico, não foi para eu ser próspero, não foi para ter casa nova. Que eu tenha tudo isso em função da prosperidade que me acompanha de maneira natural. No entanto, eu tenho essas coisas sem nelas colocar o meu coração. Porque em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a justiça de Deus, a mensagem da cruz. Deus não quis que Jesus morresse na cruz para eu ser rico, porque ele mesmo nasceu pobre. Aliás, paupérrimo, que até para nascer, nasceu num coxo de cavalo. Seus filhos, meus filhos, nasceram em berço. A nona coisa que nos traz a mensagem da cruz é a santificação. Bendito seja o nome do Senhor. Mas bendito seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual, ele não disse sem os quais. Ele não disse sem os quais. Seguir a paz com todos é um dever, é uma obrigação. A santificação é uma obrigação, é um dever. Mas é a santificação que vai me levar até Deus. É a santificação que me faz sentir o poder de Deus. É a santificação que me livra da ação do pecado que ainda existe dentro de nós. Não somente a ação, como o poder do pecado. Você nasceu de novo, eu nasci de novo, mas vou usar o termo genérico, o velho homem mora aí dentro. E só a mensagem da cruz reduz, segura, sustenta. Nunca vai matar, mas vai reduzi-lo a cinza, a pó. O velho homem que existe dentro de você, pelo processo de santificação instantânea, que é o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus, como também progressiva, que é a sua força diante de Deus, em se manter santo, permanecer santo, porque você tem um objetivo, é ver o Senhor, aquele que ele salvou, aquele que morreu na cruz, aquele a qual inspirou o pregador para lhe trazer a mensagem correta, adequada e me fazer uma nova criatura. Eu tenho um desejo na minha alma de ver este homem, chamado Jesus, e só posso vê-lo através da santificação. E por último, amados, o que a cruz nos traz é a salvação. Oh, glória! Perdão, né? Perdão mesmo. Perdão. O negócio aqui tá... mas já está no lugar. Eu vou fazer o possível para permanecer aí aqui no lugar. A salvação da ira de Deus, não tenha dúvidas, o mundo será destruído. A palavra de Deus não mente. Os cosmos, os corpos celestes que aí estão, diz Pedro, estão reservados para o fogo e se enrolarão feito cortina. Se eu creio na minha salvação em Cristo Jesus, eu creio na palavra de Deus completa e não parcial. O mundo está reservado para o fogo. Eu, falando de mim, sou livre do fogo. O Senhor, Ele me livrará em Cristo Jesus daquilo que vai acontecer no livro de Apocalipse. Me livrará da grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. Se ela passar pela grande tribulação, vai ser livre de quê? Vai ser salva de quê? Se o que está reservado para o mundo todo também está reservado para mim. Quando a Bíblia diz claramente no livro de Apocalipse, capítulo 3, assim como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E ali nós estamos em um aspecto vivencial. Ora,
quando acontecer aquelas bombas terríveis do Apocalipse, eu não vou entrar no mérito agora, eu estou livre, estou salvo. A salvação agora é a salvação do efeito do pecado. Agora, nesse momento, você e eu somos livres, salvos das garras do pecado que lhe induz, não lhe conduz, lhe induz. Lhe induz pelo olhar, lhe induz pelo ouvir, lhe induz pelo falar, lhe induz pelo pegar, lhe induz pelo tocar. Os nossos 5 sentidos nos induz ao pecado, No entanto, a salvação que há em Cristo Jesus, ele reduz, ele tranca, ele fecha, ele vai fazer com que o efeito do pecado na minha vida ele seja diminuído, se não eliminado. Há muitas pessoas viciadas em drogas, que aceitam Jesus como Salvador, todo o organismo dele pede droga. Mas quando ele se agarra na cruz de Cristo, na salvação da cruz, ele vai ficar limpo. Porque o efeito daquilo vai morrer, vai sair um dia. Ora, o apóstolo Paulo diz claramente em 2 Coríntios, capítulo 6, vós éreis, está falando de mim, vós éreis adúlteros, efeminado, sodomita, ladrão, mentiroso. Olha o efeito do pecado aí, claramente. Mas agora, sois santificados, purificados pelo Espírito do nosso Deus. Pelo Espírito do nosso Deus. Não há mais efeito do pecado na minha vida. Isso agora. E futuramente, a perdição eterna, estou livre da perdição eterna, do inferno, eu estou livre. E a consciência do inferno só vai vir pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz nos traz a consciência do inferno. A mensagem da cruz nos traz consciência dos nossos pecados. Aí vem uma pergunta absolutamente natural nesta manhã, e até me permita a liberdade. Quem vai pregar isto? Quem vai pregar a mensagem de Paulo? Porque a mensagem de Paulo é impactante. A mensagem de Paulo era salvação. A de Pedro também foi, né? A de Pedro foi terrível, né? Convertei-vos dos vossos pecados. Isto que vocês estão vendo, que é a promessa de Deus, será para vós e para vossos filhos. A mensagem de Paulo era impactante. E tinha tudo isso que eu acabei de mostrar a você nesta manhã. A pergunta é muito clara. Quem vai subir no púlpito para falar sobre isso hoje em dia? Quem vai falar sobre a mensagem da cruz? Olha, é muito melhor eu ser pregador triunfalista, muito melhor, e trazer à tona as promessas do Antigo Testamento, botar a campanha dos 300 de Gideões, botar a campanha dos 7 mergulhos, botar a campanha das 7 voltas em Jericó, e botar a campanha disso, botar a campanha daquilo, botar a campanha daquilo outro,
tudo baseado no Antigo Testamento, é muito melhor, é muito mais agradável, é muito mais bem visto. Eu ser pregador triunfalista do que trazer a mensagem da cruz que machuca. O evangelho hoje, amados, alguém está querendo pregar o evangelho esquecendo o pacote que Jesus deixou no evangelho, dizendo para mim e para você: neste mundo tereis. Ele não disse se, ele não disse talvez, ele disse: nesse mundo tereis tribulações e aflições. Aí alguém acrescenta. Aliás, vai mais adiante o versículo, né? O versículo vai adiante. Nesse mundo tereis tribulações e aflições, mas tem de bom ânimo, o bom ânimo é meu, é seu. Aí alguém acrescenta e diz assim: porque eu venci o mundo. Não, não existe esse eu venci o mundo na Bíblia, não. Aí termina aí o versículo: tenha bom ânimo. E como ter bom ânimo na aflição? Só existe uma maneira. É a consolação dada pelo Espírito Santo que vem através da mensagem da cruz. É eu e você se humilhar. É eu e você ter o orgulho de Paulo. Qual era o orgulho de Paulo? Eu me orgulho na cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro orgulho, entre aspas, do apóstolo Paulo. É isso que nós devemos ter em nossas almas, em nossas vidas. É essa mensagem que a escola bíblica dominical, que Deus inspirou o pastor Elianai Cabral a trazer para o Brasil inteiro. Desperta, pregador. Desperta. Se Paulo tinha um orgulho na vida, não era de ser pregador triunfalista. Se Paulo tinha um orgulho na vida, era o orgulho do sofrimento do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a sermos efetivamente mensageiros da cruz de Cristo. Não sermos triunfalistas, não levarmos aos púlpitos alguns enganos, ou enganos, não só alguns, como efetivamente enganos, mas levarmos ao púlpito o cerne da salvação, que é a cruz do Calvário. É ali onde a justiça e a paz se beijam, conforme está escrito no livro de Salmos. É ali onde eu encontro paz, conforto, consolação para a minha alma. É ali onde eu encontro expiação para os meus pecados. É ali onde eu encontro propiciação para os meus pecados. Ali eu encontro redenção. Ali eu encontro reconciliação. Ali eu encontro justificação. Ali eu encontro a imputação. Ali eu encontro a adoção. Ali eu encontro regeneração, santificação. E ali finalmente eu encontro a salvação para a minha alma. Então nós temos esse dever de levar a cruz de Cristo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja mesmo, para estarmos guardados na cruz de Cristo. Às quartas-feiras nós estamos ministrando sobre batismo no Espírito Santo. Eu vou fazer a divulgação essa semana ainda desse trabalho, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. E também esse trabalho está sendo levado ao ar pela rádio web chamada ABC da Restauração. Você pode baixar no seu Android, no seu celular, rádio web chamada ABC da Restauração, que é uma rádio web nossa, né, para o Brasil inteiro, para que você possa ter todas essas mensagens através da rádio web.
E também, amados, às quartas-feiras estamos ministrando sobre o batismo no Espírito Santo, que vamos divulgar esse trabalho. Quarta-feira passada não houve, em função de algumas circunstâncias alheias à nossa vontade, né? A irmã Flávia, ela pergunta, essa semana não teve, é verdade, irmã Flávia, semana passada não teve, porque nós tivemos algumas circunstâncias aqui, mas de hoje até terça-feira nós vamos estar divulgando, para que na quarta-feira todos nós estejamos ligados em nome de Jesus. A semana que passou não teve, mas essa semana vai ter, né? Sei o quanto a senhora nos acompanha, né? E está sempre em nosso trabalho. Amém. Que o Senhor nos ajude, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, amados, pela companhia dos irmãos. E volto a dizer, se você tiver alguém que possa ser edificado com esta palavra, com essas ministrações, peça a ele para ser seguidor da ADEB Oficial. Não é meu seguidor, não é seguidor do pastor Tusnal de Pinheiro, é seguidor do canal ADEB Oficial, porque é através desse canal que nós ministramos a palavra de Deus. Não é nada para mim, pessoal, é para a nossa igreja, é para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Fica com Deus, que te abençoe em nome de Jesus.